Olá, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Estamos aqui com o mercado da bola fervendo para te deixar muito bem informado. Comigo no estúdio estão Chico Lang. Boa noite, Celso Cardoso. Um prazer estar com você. Boa noite, Chico. E Osmar Garrafa. Boa noite, Celso. Na área com esse mercado. Ó, galera aí. Viu, rapaz? E na área com esse mercado da bola mais que agitado, né, Celso? Tá mais do que agitado e a gente vai trazer as últimas notícias do São Paulo, no mercado da bola, claro. No Palmeiras, sem atacante formado na base se despedindo. Já o Corinthians continua em busca de reforço de peso para o ataque. E o Chico vai trazer uma informação especial sobre o Corinthians, sobre um garoto da base. E também, claro, tem o Santos por aqui. São Silvestre é sábado, hein? E a organização já começou a distribuir os kits para a prova. A gente volta daqui a pouquinho. Antes, olho nas dicas. Estamos de volta, como dá para ver, e no finalzinho do programa de ontem nós começamos uma discussão sobre a disputa entre Palmeiras e Flamengo na Supercopa do Brasil. A nossa dúvida é como o torcedor do Corinthians vai se comportar vendo o grande rival diante do novo time do Vitor Pereira. A gente quer te trazer para esse debate e a pergunta é a seguinte da nossa enquete do dia. Quem o corintiano prefere que vença a Supercopa do Brasil de 2023? Flamengo ou Palmeiras? Entre no site gazetesportiva.com e deixe o seu voto. Ô Garrafa, eu vou começar com o Chico. Não, eu vou deixar o Chico para o final. Tá bom. Eu vou deixar o Chico para o final. Melhor. A gente já viu muito argentino torcendo muito brasileiro torcendo para a Argentina por causa do Messi e tal. Você acha que há corintiano que vai torcer pro Palmeiras por causa do Judas Pereira? Fazia tempo que você não tinha comportamento de gato fogueteiro. Não é? Né? Fazia tempo. Mas eu acho... Mas ontem, ao final do programa, surgiu esse assunto, o senhor já captou. Porque eu já sinto que vai ter muito incendiando. corintiano torcendo contra o Vitor Pereira. É um assunto polêmico. Mas vou tentar pensar com a cabeça de corintiano. Né? Vamos tentar pensar. Primeiro, o corintiano não torce para Palmeiras. Faz um exercício aí. Vamos fazer um exercício. Fecha os olhos e se imagina corintiano por um instante. Bom, nesse momento me tornei corintiano. Isso. Tá? Para responder, para tentar. Bom, né? claro. Então, o corintiano não torce para Palmeiras. Londrina já te autorizou. Já autorizou. Tá. Grande tubarão. O corintiano não torce para palmeirense. Tem essa questão toda com o Vitor Pereira. O corintiano, não sei o que o Chico vai responder, não vai estar nem aí para esse jogo. Né? Mas se vai lá que ele está assistindo televisão e eu tenho que responder a enquete, então esse corintiano teria que responder a enquete. Tá lá. Eu acho que é o Vitor Pereira no Flamengo sorrindo e o Palmeiras. O que ele vai fazer? Ele vai torcer contra o Palmeiras. O Vitor Pereira não é muito mais rival do Corinthians do que o próprio Palmeiras. Você acha? Ele vai torcer contra o Palmeiras. Olha, eu tenho sérias dúvidas. Se isso, consequentemente, dará um título ao Vitor Pereira, ok, mas o corintiano torcer para o Palmeiras, eu acho que não. Ô Chico, você não precisa fechar os olhos. Não precisa fechar. Imaginar já me retomei aqui, torcedor do Londrina. Mas eu vou torcer pro Flamengo, sem dúvida nenhuma. Sério? Apesar do Vitor Pereira? Pode torcer pro Palmeiras nunca, cara. Pode jogar contra o time do demônio. Eu vou torcer pro time do demônio. Eu sou diabo desde criancinha. Não tem isso. Se for Palmeiras e um time de cachorros, você vai para que bancada latir? O time de cachorro. Vou latir pro time de cachorro. Imagina torcer pro Palmeiras de jeito nenhum. O Vitor Pereira é um pobre diabo. Ninguém tá nem aí com ele. Insignificante. É insignificante. Passou pelo Corinthians, só deixou más lembranças, né? Não tem nada a ver. Mas agora, o Palmeiras não. Peraí. O Palmeiras é o grande rival. Mas é uma Supercopa, Chico. É uma Supercopa, eu acho que é um jogo só, não devia nem ser título, né? Devia ser, sei lá, uma plaquinha, né? Uma placa de comemoração, não uma taça. Mas, enfim, eu sou Flamengo desde criancinha. O Palmeiras eu não torço jamais. Ó, tô curioso para a enquete, ouvimos o Chico e o Garrafa, que tem um peso muito grande. O senhor acha que fosse o senhor... Baixa, esqueça o Boca, feche os olhos, receba o espírito de um corintiano nesse momento. Como deve se comportar um corintiano? Eu vou, como torcedor, chupa Vitor Pereira. Tá certo. Tá certo. É porque aí ele... Entendeu? Mas eu entendo, porque você que tem essa ligação com a Argentina e tal, você não... Logicamente, ele não sabe qual é o sentimento. Por mais que você se esforçasse para tentar ser um corintiano, você não conseguiu. Mas eu acho, Garrafa, falando muito sério, eu acho que o Vitor Pereira, ele despertou
Assim, claro que se fosse uma final de Libertadores, uma final de isso. Campeonato Brasileiro, É de Copa isso. do Brasil, É isso. Supercopa, não vai mudar o preço Mas do dólar. corintiano torcer pro Palmeiras não dá. Mas não eu dá. acho que Você também que Palmeiras não dá. ver o Vitor Pereira logo de cara, com um título já vai incomodar muito. Não, mas não Vai mais, incomodar muito. Mas não mais do que Vai o incomodar Palmeiras muito. campeão. Conhecendo o sim, Chico Lang, claro. você Palmeiras- sabe. Sei. Quantas vezes aí, Aí já Chico vai tá de ser- cabeça quente. Já vai ser o 6º título do Abel aí. 6º ou 7º título do Abel. Bom, de qualquer Calma, né? maneira, Que vão mandar de chupa Chico Lang. tá essas louco. coisas aí. Então, Eu pra não. ele, melhor o Flamengo. de qualquer maneira, vou aguardar então para saber o Vamos resultado ver. da enquete no final do Legal, programa. legal. Eu confesso que estou bem curioso. Boa, boa. Eu nunca imaginei na minha vida o corintiano torcendo para o Palmeiras em alguma situação. Olha que vai dar uns 90% Mas aí eu não, torcendo eu pro Flamengo. não hein? acho improvável. Eu não acho que o Vitor Pereira ele despertou uma antipatia tão grande. Mas... Sabe, uma... Mas a rivalidade, ela é gigantesca, Eu Celso, sei né? que é. E ela Eu tem que sei- ser preservada. Eu defendo a rivalidade de Brasil e Argentina, tanto que disse na Copa do Mundo que eu não torci para a Argentina, eu torci contra a França, porque temos essa rivalidade de futebol argentino. Não queria que a Então, França ganhasse. A enquete é aberta para torcedores de todos os times. Isso. Mas fica aí o convite para o corintiano em especial. Vamos lá. O corintiano, sabe, votar aí mesmo. E aí? Você prefere ver o Palmeiras campeão ou o Vitor Pereira campeão? Olha o Pascoal lá fazendo não com a cabeça. Lógico. O Vitor Pascoal... Pereira ou Vitor Pereira? Tá aí, mas um que torce pro capeta contra Vai o torcer Palmeiras. pra pegar... que nem eu. E aí, Tim? Tá na Tá na mesma mesma. também. mesmo. Então tá certo. Por Corintiano enquanto, não então, tá nem aí. tá dando, aqui internamente, tá dando torcida pro Flamengo. Ou melhor, pro Flamengo. Vou aguardar. E já que falamos da Supercopa do Brasil, a gente vai recordar agora como o Flamengo chegou para a decisão contra o Palmeiras. Na nossa retrospectiva de hoje, é dia de Corinthians contra o Rubro Negro pela Copa do Brasil. 80 clubes, mas apenas um sonho, a conquista da Copa do Brasil. Diante de tal desafio nos gramados, a disputa entre os 4 grandes de São Paulo culminou em um dos mais acirrados mata-matas das últimas edições da competição. O tricolor paulista, que nunca faturou a taça, venceu o primeiro jogo contra o Palmeiras pelo placar mínimo e acendeu as esperanças do torcedor são paulino. Era um confronto recheado de talento, rivalidade e muita tensão. No segundo encontro, nas penalidades, o milagre tricolor e a redenção do Rogério Ceni. O Corinthians, do outro lado, tinha a missão de encarar o lendário time do Pelé. No conflito entre os alvinegros, o paulista bateu o praiano. Na partida de ida, um 4-0 embalou o sonho da fiel torcida após um início de ano repleto de incertezas. No jogo de volta, na Vila Belmiro, o placar mínimo rendeu a vitória para o Peixe, mas não a classificação. A tensão indicava o que seria a próxima fase. Na dança das bolinhas estava decretado. O Atlético Goianiense enfrentaria o poderoso alvinegro. Já o soberano tricolor batalharia contra o América Mineiro. No jogo de ida, o Corinthians, apático e irreconhecível, foi superado pelo Atlético. 2-0 e a esperança parecia residir nos ventos gelados de Itaquera. Já o São Paulo respirava com mais tranquilidade. Novamente pelo placar mínimo, deixava acesa a possibilidade de gritar "é campeão" a cada minuto jogado. Mas tudo que vai também volta. Em uma performance de gala de Yuri Alberto, o Corinthians emplacou uma virada histórica. 4-1, o alívio da torcida fanática e o carimbo marcado para ir das semifinais. Já o América Mineiro não seria batido com tanta tranquilidade não. Com o empate no tempo normal por 2-2, o sonho são paulino mantinha-se vivo, mas ligava o alerta. O que seria da próxima etapa? A tarefa de enfrentar o poderoso rubro-negro de Dorival Júnior, favorito em todas as competições que disputava, recaiu sobre o tricolor paulista. O Corinthians teria pela frente o Fluminense de Diniz e do artilheiro Cano. Jogando no Maracanã, a torcida corintiana viu Paulo Henrique Ganso abrir o placar. O craque e experiente Renato Augusto descontou.
John Arias, em bela batida, não deixou fácil não pro Coringão. A superação novamente veio à tona. Roger Guedes, no último lance, empatou o jogo pro Timão. Agora, como antes, o sopro de Itaquera seria fundamental para empurrar o Corinthians. Já o Flamengo não tomou conhecimento do São Paulo. Em pleno Morumbi, o placar de 3-1 trazia um choque de realidade ao torcedor tricolor. Os jogos de volta foram tensos, mas não menos brilhantes como os primeiros. O Corinthians, com direito a gol contra de Felipe Melo e novamente com o brilho nos pés do veterano Renato Augusto, emplacou 3-0 nos gramados da Zona Leste de São Paulo. Diniz e sua equipe haviam ficado para trás. Do outro lado, em um jogo pegado, o São Paulo saiu com placar insuficiente para avançar à final. Agora ficaria a cargo das duas maiores torcidas do Brasil se enfrentarem. O favorito contra o subestimado. Era Corinthians e Flamengo na final da Copa do Brasil. O jogo de ida na Neoquímica Arena revelou que, diferentemente da eliminação na Libertadores para o mesmíssimo clube, o Corinthians estava mais embalado. O placar de 0-0 levava aflição aos gramados do imponente Maracanã. A bola rola e a disputa era lá e cá, aqui e acolá. Pedro, a jovem estrela vermelha, abriu o placar para os donos da casa. Juliano, no sacrifício, empatou pro Alvinegro. Onde que isso ia parar, minha gente? A resposta viria ao fim da partida, na marca das penalidades e na habilidade dos goleiros. Seria Felipe Luiz o carrasco? Ou o experiente Fagner? O jovem Matheus Vital? A noite, porém, não decretaria vilões, nada disso, apenas heróis. Rodinei, predestinado, selou o título do Flamengo diante de mais de 70 mil apaixonados. O Flamengo era finalmente o campeão da Copa do Brasil. Se tem uma derrota dolorosa para o corintiano, é essa. Foi, concordo com você. Ainda mais nos pênaltis, né, Celso? Ainda mais nos As pênaltis. circunstâncias, o Garra falou das circunstâncias. Como se desenhou a disputa de pênaltis. É como se desenhou. Flamengo errando o primeiro pênalti, Cássio pegando, depois do Maracanã estar calado, porque o Corinthians busca o empate, cala o Maracanã, o Corinthians calou o Maracanã. Poderia ter vencido o jogo no tempo normal. Poderia ter vencido o jogo normal, vai para os pênaltis. E aí se desenha o Cássio pegando o primeiro. Era tudo que o corintiano queria, né? Agora, você vê, esse gol do Pedro aí, na verdade, pegou o Cássio meio que... A bola foi no canto do Cássio, né? O Cássio estava ainda meio frio, né? Que foi logo aos 4 minutos de jogo. Aí depois, o Roger Guedes ia perder um gol nesse jogo aí, feito, né? Debaixo do gol. Né? Acabou chutando de direita, quando devia ter batido de esquerda. E aí, o Juliano empatou. Mas vamos lembrar que no primeiro jogo aqui, na Neoquímica Arena, teve um pênalti a favor do Corinthians que o juiz não deu. Até hoje, esse pênalti é questionadíssimo. Ninguém afirma. 60% diz que foi, 40% diz que não foi. Quer dizer, é um pênalti polêmico, que dependia da interpretação do juiz, não é verdade? E o mesmo juiz depois, num jogo aqui na Arena, deu pênalti mais ou menos parecido contra o Corinthians. Quer dizer, foi uma Copa que parecia desenhada, destinada e desenhada para o Flamengo. E acabou dando o Flamengo, mas você vê que a derrota, que o empate de 1-1 durante o tempo normal foi tão pesado, mas tão pesado, que para os flamenguistas, que quase que perderam uma festa para 70 mil pessoas em pleno Maracanã, para um time muito inferior ao time do Flamengo, vamos falar a verdade, né? E o time do Flamengo no segundo tempo não fez nada, né? Que os caras se fascinaram por Vitor Pereira a partir daí. Foi aí, né? se encantaram ali. Foi aí que o Vitor Pereira despertou o interesse deles. Vai saber se já não Porque começou a negociar ali. o título estava escapando pelos dedos, o Corinthians encurralou no segundo tempo o Flamengo. O Corinthians dominou, como o Celso disse, o Corinthians poderia ter feito o gol da vitória, virado. O Corinthians calou o Maracanã,
chegou na penalidade e o Tite gigante. estava presente. E o Isso. Tite estava presente. E eu não sei como ele não levou. Ele não se fascinou aí por 3 jogadores. Gabigol, o Cássio, que pegou pênalti na final, e o Renato Augusto. Jogou muito, né? Que jogou muita bola, jogou 500 Eu vezes senti mais. falta do Renato Augusto na Copa. 500 vezes mais que o Poderia estar no Arrascaeta. grupo. Poderia estar no grupo. 500 vezes mais que o Arrascaeta. O Arrascaeta machucado, né? Ele foi para a Copa machucado, jogou machucado esse jogo, saiu logo no segundo tempo. Os caras desesperados e o Corinthians pressionando. Então, quer dizer que aí uma série de erros aconteceram, inclusive na convocação do Tite, né? E mata-mata é uma delícia. Ah, sim, mata-mata é espetacular, sensacional, né? Essa decisão, você estava falando aqui, foi a maior decisão da Copa do Brasil de todos os tempos. Não teve igual. Por causa do... faz sentido por causa da massa, primeira final grande entre Corinthians e Flamengo, por todas as circunstâncias. Eu concordo contigo. Bom, vamos começar agora o nosso giro de notícias pelos 4 grandes clubes paulistas. O Alexandre Silvestre está na nossa redação com novidades do Santos. Boa noite, Silvestre. O que você preparou ou separou do peixe pra gente? Vamos lá, mercado da bola, Celso. Boa noite para você, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. O Santos Futebol Clube, que poderia perder o Zanocelo, volante jovenzinho, que acabou de acertar um vínculo com o Santos até 2027, superando aí metas, vem da Ferroviária, um jogador que deve ser novamente aproveitado agora com a chegada do técnico Odair Hellmann. É que lá no Rio de Janeiro estão dizendo, não, o Vasco quer o Zanocelo. Aí o meu amigo Rodrigo Matu, que está aqui atrás, ó, trabalhando, rasgando ali a digitação no site gazetesportiva.com, checou hoje, fez aquela... deu aquela conferida legal lá na Baixada Santista e não chegou proposta nenhuma, e o Zanocelo é peça importante para o elenco que o Santos está montando para a temporada 2023. Pode até começar como titular, vai depender do Odair, mas pode sugar muitos conhecimentos do Paulo Roberto Falcão, que é uma espécie de diretor de futebol que chegou lá para colocar ordem na Vila Belmiro. Falcão foi um dos melhores volantes da história do futebol brasileiro e mundial, na minha modesta opinião. Então, o Zanocelo cola no Falcão, pede umas dicas para ele. Carlos Sanches, num primeiro momento, bateu um susto na galera, no Carlos Sanches, porque houve uma discrepância ali, alguma alteração no primeiro exame cardíaco da temporada. Ele foi afastado, mas refez esse exame, tá tudo certinho, ele foi liberado, vai descansar alguns dias e retoma as atividades, inicia a pré-temporada na semana que vem, ao que parece, normalmente, bola pra frente, coração em ordem, bom pro Santos e bom também pro Carlos Sanches, o Pato Sanches, né? Peça importante do Santos, que vai ter muita molecada, e um jogador experiente do gabarito do Sanches é fundamental nessa construção do time para a temporada 2023, Celso. Muito bem, Silvestre, obrigado pelas informações sobre o Santos. A presença do Falcão, do Odair Hellmann, está dando uma certa expectativa, digamos, uma certa esperança para o torcedor santista, né? É verdade, você sabe, Celso, que eu encontrei, por curiosidade, né? Aquelas coisas assim que você não explica. Eu encontrei uma menina que era prima do Zanocelo. E isso foi a semana retrasada. E ela disse para mim que o Zanocelo ia ficar no Santos. Não ia aceitar a proposta de nenhum clube, né, que viesse de fora. Eu gosto dele, acho bom jogador. Para buscá-lo. Por que que ele vai ficar no Santos? Por causa do Odair Hellmann e por causa do Falcão. Ele se convenceu, né, que agora chegou uma boa comissão técnica e que vai dar um valor maior para ele como volante que ele é, né? E isso que você falou, pode ser até que o Falcão nem desça no campo para conversar com os meninos, mas só o fato do Falcão estar lá... Né, passa a credibilidade. O cara vestir a camisa 5, que foi a camisa do Falcão, né, que transformou ele no Rei de Roma, já dá aquele chance pro cara, né? O cara, opa, peraí, o Rei de Roma tá me olhando. Né? Então, mas o Santos não pode viver só disso. Não pode. O Santos não pode viver especificamente disso, não tiro absolutamente nada do que você disse. A grandeza do Falcão, a importância de ter o Falcão numa comissão técnica, num departamento de futebol. O Hellmann que chega, que fez bons trabalhos, é verdade, mas o Santos precisa dar uma encorpada nesse elenco. Porque esse elenco aí, do jeito que anda, é para brigar em termos de Campeonato Brasileiro, para fugir de rebaixamento. Tem que tomar muito cuidado. No Campeonato Paulista, tem sido assim nos últimos anos. Não é?
Então, acho que só isso não basta ao Santos. A gente sabe de todas as dificuldades, todos os problemas. E o importante, o lado positivo disso, é que existem pessoas da bola. O Falcão é conhecedor, o Helman também. Acho que aí é um acerto do Flamengo, do Santos. E o Rueda, né? O Rueda aqui entre nós está segurando um rojão que não tem tamanho, né? Lá na Vila Belmiro. Então, quer dizer que eu acho que a gente tem que dar valor a quem tem. Muita gente fica falando, mas o Palmeiras é bem administrado, o Corinthians está se acertando, o São Paulo está uma bagunça, mas você vê que o Santos, o Rueda, segura aqui. Ele pegou o Santos endividado, sem poder contratar, fazer um monte de coisa. E vai saber se não está pondo dinheiro no bolso, né? Vai saber. O Silvestre continua lá na nossa redação, agora com o agitado mercado da bola do São Paulo. O Tricolor acertou mais algum reforço, Silvio? Ainda não, Celso. Semana decisiva para o São Paulo, que quer definir a chegada de 4 reforços até a virada do ano. Então, essa semana entre Natal e Réveillon é para o São Paulo tentar confirmar 3 empréstimos e uma contratação. Então, vamos lá por partes. Os atacantes David, do Internacional. Questão é financeira, viria por empréstimo, o Inter está querendo um pouco mais de grana, o São Paulo não tem tanta grana, então fica a tal da negociação, mas é um jogador que interessa ao Rogério Ceni. Atacante, David, o atacante Marcos Paulo, do Atlético de Madrid, da Espanha. Mesma situação, São Paulo traria por empréstimo, está negociando. Zagueiro Alan Franco, jogador argentino, joga no Atlanta dos Estados Unidos, na Liga Norte-Americana, é titular no time dele. Esse aí é mais difícil, mas o São Paulo está tentando também trazer por empréstimo. E o caso do volante Mendes, que foi até titular na Copa do Mundo pela seleção do Equador, um pouco mais tranquila a situação, porque ele fica livre no mercado, joga também nos Estados Unidos, fica livre no mercado em janeiro, e aí no caso o São Paulo iria contratar esse jogador. Então é o David, o Marcos Paulo, 2 atacantes, o volante Mendes, equatoriano, e o zagueiro argentino. Será que é butinudo? Não conheço, mas dizem que é bom, é titular do time dele, do Atlanta lá nos Estados Unidos, o Alan Franco. Aí tem gente pra sair, né, Celso? Fica aquele impasse lá, o Patrick vai sair, não vai, o Igor Gomes vai jogar no Atlético Mineiro, assim como o Patrick. Aí são situações que estão sendo ainda administradas pelo São Paulo. Bom, de butinudo você entende, né, Silvestre? Isso depois a gente conversa. Mas nós sabemos que ele entende, né? Até por empatia. É verdade, é verdade. E por sofrimento. Agora, né, o São Paulo, de novo, a todo ano dá essa impressão. O São Paulo está recomeçando o trabalho, Passou uma barca lá no São Paulo, levou muitos jogadores, outros estão chegando, e fica uma grande interrogação no ar do que vai ser esse São Paulo. O que de positivo fica é que o Rogério conhece da bola, ele ficou, os jogadores estão sendo escolhidos por ele. Nessa tal reformulação, é uma reformulação do Rogério, não chega ninguém na metade do caminho, tem uma pré-temporada, então a gente fica numa expectativa, quem sabe positiva, de um desempenho de regular para bom desse São Paulo. Mais nada. E a gente falou do Santos, e acho que vale para o São Paulo também, Chico, a luz amarela está acesa. Isso. Porque com as SAFs, você vê, subiram Cruzeiro, Grêmio, Vasco, Bahia e clubes que estão investindo, estão contratando. Então, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro vai ser muito mais difícil. Tem Fortaleza, que já é uma realidade, tem Bragantino. Pois é. Nós já enumeramos o quê? Mais de 7. Bom, o São Paulo, ele está naquela encruzilhada, né? Ou ele vai para o céu, ou ele vai para o inferno, né? Não tem jeito. Esse ano aqui, o São Paulo vai ficar nessa encruzilhada. Se permanecer ali no caminho do céu e do inferno, ainda está garantido, né? Se não cair no purgatório, né? Se não cair no purgatório, sofrer para não ser rebaixado, porque eu não estou vendo, nesses reforços que o São Paulo tá tentando, eu não estou vendo nenhuma solução, cara. Talvez nenhuma solução. Não é nenhum nome assim que você fala assim, esse chega para resolver. Esse chega para resolver. Pelo contrário, estão querendo se livrar de quem já resolveu, que é o Patrick, né? E o Igor Gomes. Mas o Igor Gomes não, ele é ruim, não sei o que, mas pô, ele deve ser melhor que qualquer um desses aí que... Eu concordo com você em relação ao Patrick. O Igor Gomes já tinha azedado o leite, o clima não estava legal, o jogador não está afim de ficar. Agora, o Patrick causa surpresa. Mas teve problema também com o Rogério. Mas teve problema com o Rogério. Mas, Celso, os problemas têm que serem resolvidos, principalmente com um jogador da qualidade do Patrick. O Patrick ajudou muito o São Paulo nessa reta final do Sul-Americana. Ele foi o jogador que entregou. Ele entregou. Né? Teve lá problema com o Rogério? Teve. Então, resolve-se o problema. Se você manda o Patrick embora e contrata um jogador de um nível igual ou superior, tá tudo certo.
Mas não, os jogadores que estão chegando não estão, pelo menos que a gente tenha conhecimento nesse nível. E outra coisa, eu não sei se esse goleiro que o São Paulo trouxe vai resolver o problema do São Paulo. Fica ainda aquela incógnita, né? E esse goleiro, e o goleiro? Depois que o Rogério Ceni saiu, não apareceu ninguém para substituir o Rogério Ceni. Essa é a grande verdade. Há quanto tempo o Rogério Ceni deixou de jogar? Há 7 anos, 8 anos? E há 8 anos o São Paulo não tem goleiro. Ninguém consegue ficar à altura do Rogério Ceni, né? Isso foi muito mal planejado, porque quando o Rogério Ceni estava encerrando a carreira, já devia se preparar um outro goleiro. Se apostou no Denis, por exemplo. O Denis não conseguiu equiparar a categoria do Rogério Ceni. Então, naquela época, já devia se procurar um goleiro. Você vê que vou dar um exemplo muito... O São Paulo chegou a negociar com o Walter, quase fechou. Tentaram o Walter, né? Mas o Walter aí, o Cuiabá não deixou sair. Então, você veja que coisa engraçada. O Palmeiras percebeu que o Praz já estava apitando na curva por causa da idade. O que ele fez? Trouxe o Everton. Aí percebeu que o Everton ia para a seleção brasileira, disputar a Copa do Mundo, eliminatória. Trouxe o Lomba. Isso. Então, quer dizer, é aquela coisa, né? Planejamento. Planejamento. Os caras falam, peraí, temos que pegar um goleiro que não precisa ser o pica das galáxias, mas precisa ser um bom goleiro. Então, vamos lá, Marcelo Lomba, foram lá e contrataram. O Corinthians tem o Cássio. E não tinha reserva. Desde a saída do Rogério, Chico, o São Paulo não fez uma coisa, ele fez várias. Só queria completar. Tá. Aí não tinha o Cássio, só tem o Cássio. Aí foram achar esse Carlos Miguel, que é um gigante. Uhum. Quando teve que substituir o Cássio, substituiu bem. Mas ele não repõe a bola direito. É falta de ritmo. Uma coisa é você contratar um reserva para o Cássio e outra coisa é você contratar um goleiro para, entre aspas, preencher uma lacuna do Rogério. E o São Paulo fez várias tentativas nesse período. Nomes de goleiros regulares, até bons, né? Para a gente não especificar vários aqui, mas o que o São Paulo não fez e no meu entendimento deveria ter sido feito, é um goleiro quase já perto dos seus 40 anos, um cara com uma marca, que chegasse sem nenhuma... que foi pro Palmeiras, devia ter ido pro São Paulo. É só isso. O Vanderlei ficou dando sobras lá atrás do Santos, ele acabou indo... Tinha que ter o São Paulo apostado num goleiro que tivesse um peso, uma experiência. O São Paulo não fez isso. E queimou muita gente. E só me lembrando aqui, o Filho está me lembrando, e ele tem razão, que o Palmeiras só acabou com a sombra do Marcos, do São Marcos, com o Praz. Que tinha uma história no Vasco. Que tinha uma história no Vasco, tinha sido campeão pelo Vasco, líder dentro de campo. Quer dizer, é o teu negócio. Você saiu um gigante, você não pode colocar um anão no lugar. A propósito, eu estou aqui tentando lembrar, desde que eu tive Covid, a minha memória falha um pouquinho. O goleiro do Grêmio de 2017, quem era mesmo? Você se lembra de cabeça? Daqui a pouco ele vai lembrar. Groi. Era o Groi, né? Groi. Ele também, por onde anda? Acho que enfim, só viagem. A gente fala sobre isso depois. Bom, mas por que você lembrou do Groi? Não, porque eu lembrei que era um bom goleiro também. Em algum momento podia estar no mercado. Saiu do Grêmio, estava no mercado e era um bom goleiro. Mas o Grêmio Internacional, parece que nasce goleiro lá. É uma coisa engraçada, não sei se é por causa do tipo físico, né, que o gaúcho tem, mas eles vivem com Chico, o Vanderlei, bons goleiros. Quando o Sampaoli chegou no Santos, o Vanderlei estava voando no Santos. E aí o Sampaoli com aquela história de que goleiro precisa jogar com os pés, o Vanderlei ficou praticamente livre no mercado. O Grêmio foi lá e pegou. Era o momento do São Paulo ter pego o Vanderlei, por exemplo. Exatamente. Pegou. Sim. Exatamente. Mas esse negócio de goleiro é importante, viu, Celso? Porque eu ainda sou daquela época que um grande time começa por um grande goleiro. Sim, claro. Então, quem é o goleiro? Rogério Ceni. Imagina, o Corinthians, por exemplo, não teria chegado numa final de Copa do Brasil se não fosse o Cássio. Né? Tanto é verdade que cara durante a Copa do Mundo, todo pênalti que era batido, qual era a discussão? Será que o Cássio pegava ou não pegava? Essa era a discussão. Sim. Era brincadeira, né? Que você vê, o goleiro se destaca quando o time precisa dele. Exatamente. Né? Então o Cássio foi mais lembrado na Copa do Mundo que se ele tivesse ido, ele não seria tão lembrado. Não é um bom sintoma do time quando o goleiro aparece demais. Mas pelo menos você tem goleiro, você sabe. Não, mas na hora do pênalti, né, Celso? As decisões que tiveram na Copa com os pênaltis, é impossível você não lembrar do Cássio. Claro, sem dúvida. Como é impossível você não lembrar do Dida, que pegava pênalti, né? Então, quer dizer... Ou que faz grandes defesas durante o jogo. Exatamente, né? Até o Everton. Sim. Eu não sei se fosse o inteligente da parte do Tite tirar de repente o Adson e colocar o Everton. Sim. Porque o Everton é mais pegador de pênalti que o Adson. Claro. Vamos fazer uma pausa no mercado da bola agora para a gente ter mais informações.
ou as últimas notícias sobre o Rei Pelé. O repórter Thiago Salazar está lá em frente ao Hospital Albert Einstein, onde o rei do futebol segue internado. Boa noite, Salazar. Boa noite, Celso, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, exatamente como você explicou. Seguimos aqui na porta do Albert Einstein, hospital localizado no bairro do Morumbi, onde há toda uma mobilização da imprensa desde o dia 29 de novembro, data em que o Pelé deu entrada aqui no Albert Einstein por causa de uma infecção respiratória em decorrência da Covid-19. Mas o Pelé acabou não saindo mais, não recebendo mais alta, porque alguns exames comprovaram um progresso do câncer no cólon que ele tem e trata desde setembro do ano passado, né? O último boletim médico foi emitido na quarta-feira da semana passada. Nele foi avisado que o Pelé precisaria de maiores cuidados em relação às funções renal e cardíaca, e a partir daí a família vetou qualquer novo boletim médico, ou seja, não temos mais informações oficiais, temos aqui um acompanhamento, estamos sempre em contato com o hospital, mas as informações oficiais, por causa de um pedido da família, elas não são mais relatadas para nós aqui da imprensa. Duas atualizações, um dos filhos do Pelé, o Edinho, o ex-goleiro do Santos, ele deixou o hospital aqui, voltou para Londrina. O Edinho é técnico do Londrina, recém-contratado, e voltou para reiniciar as atividades no clube na tarde de hoje. Ele deixou aqui o hospital e foi lá trabalhar. Não se sabe se vai voltar diariamente ou se vai voltar apenas se houver algum chamado, mas enfim, o que temos até agora é que o Edinho voltou a treinar o Londrina. E outra novidade é o escudo do Santos, uma homenagem que o Santos vai prestar ao Rei Pelé já a partir da Copa São Paulo de 2023. Vou pedir para o Fini colocar na tela. Os conselheiros do Santos aprovaram essa homenagem ao Pelé, ou seja, é uma homenagem permanente, fixa. Uma coroa ficará acima do brasão do Santos, também um pouquinho acima das duas estrelas que remetem aos títulos mundiais de 62 e 63. É uma homenagem de homenagear o então Rei Pelé, que brilhou tanto com a camisa 10 do Santos, e ela vai estar agora, a partir de agora, acima do escudo no que diz respeito ao futebol profissional, ao futebol amador, masculino, feminino, de campo e também de futsal. Sempre teremos a coroa acima do brasão do Santos. E é isso, Celso. A gente segue aqui esperando uma novidade sobre o quadro de saúde do Rei Pelé. Verdade, esperando também que de alguma maneira ele melhore. Sobre essa homenagem que o Santos faz... Dá licença, Celso. Parabéns, Santos. Parabéns. Muito boa essa homenagem, excelente, justíssima. Vai ser para eternamente lembrar do Pelé. Até porque o Pelé colocou o Santos no mapa mundi. Exatamente. O Santos era uma cidade de praia. Quando o Pelé foi para lá e começou a jogar no Santos, e o Santos começou a brilhar, colocou o Santos no mapa do Brasil. Aí começou a jogar, o Santos excursionava, colocou o Brasil no mapa do mundo. Então, quer dizer que e ganhou 3 Copas, jogava muito pela seleção. O Pelé fez um sucesso danado na seleção brasileira. Talvez tenha sido um dos poucos jogadores atacantes que fez tanto sucesso na seleção brasileira como ele. Né? O Ronaldo Fenômeno tem uma Copa, né? O Romário tem uma Copa, ele tem 3. Então, quer dizer, é uma diferença enorme, não é verdade? Então, quer dizer, é uma homenagem justíssima, parabéns ao Santos Futebol Clube. Eu não tenho esse hábito de comprar camisa, mas essa aí eu vou comprar. Você sabe que eu estava pensando a mesma coisa? Eu vou comprar. Também faço questão de ter uma camisa dessa do Santos e vestir. E de vestir, e de usar, sim. E olha que o Pelé, nesses vários anos aí de jornalismo, eu entrevistei inúmeras vezes o Pelé. Eu também tive essa honra. Inúmeras vezes. Ele sempre foi gentil, foi sempre cordial, foi sempre humilde, foi sempre amigo, foi sempre companheiro, me puxou para dentro do vestiário da Argentina, quando o Brasil perdeu a Copa de 1990, me puxou para o elevador, né? Que estavam descendo ali, ele falou assim, ô Chico, me puxou para dentro do elevador, porque não podia descer, né? Aí acabou, eu me enfiei dentro do vestiário da Argentina, graças ao Pelé.
que o Pelé foi lá dar um abraço, eu fui junto. Aí eu fiquei lá dentro, entendeu? Para ver o Maradona, a comemoração deles, da eliminação do Brasil. E o Pelé me foi lá para dentro. Então, quer dizer, ele foi sempre um cara amigo, um cara parceiro, um cara legal. Então, eu não posso falar mal do Pelé. Ó, cara. eu vou te falar uma outra coisa que eu presenciei uma vez, eu fui fazer um evento que o Pelé participava. Ciro Gomes era governador do Ceará na ocasião e foi um evento aqui em São Paulo e o Pelé fez um discurso. E tinha um garotinho, devia ter uns 10 anos. Pelé, assina. E o Pelé estava discursando, eu vi ele fazendo assim para o menino. Não é que acabou o evento, o Pelé foi até o menino, qual o seu nome? E aí juntou um monte de gente, qual o seu nome? E assinou um por um. E você vê tantos jogadores hoje que não representam nada para o futebol, não, e que saem nariz empinado, foninho de ouvido, ignoram as pessoas. E isso eu vi, eu testemunhei como o Pelé foi... Vou aproveitar também, Celso, para contar uma passagem rápida, já que é o momento que estão falando aqui, é muito parecida com a do Chico. Corinthians e Santos na Vila Belmiro, o gol do Marcelinho Carioca em cima do Edinho. Eu, repórter da Rádio Globo, atrás do gol, que o Marcelinho fez o gol de placa. Luiz Roberto, hoje narrador da Globo, era o locutor da Rádio Globo. E o Pelé, nesse jogo, estava lá na tribuna dele, no camarote dele. Quando sai o gol, eu pego o microfone e aviso o Luiz. Luiz, tô subindo. Ele já entendeu que peguei o elevador atrás do gol e fui lá na saída do Pelé. Porque o Marcelinho tinha feito um gol de placa em cima do filho do Pelé. É verdade. Aos olhos do Pelé. Golaço. E quem conhece a Vila Belmiro sabe que na saída do camarote, o espaço é um corredorzinho assim muito pequeno. E a gente usava um equipamento sem fio aqui nas costas, que era como se fosse uma mochila. Eu me lembro. A gente estava ali atrás, fiquei ali esperando. O Pelé sempre faltando 8 minutos para acabar o jogo, o Pelé sai do camarote e desce pro elevador. Quando o Pelé abre o camarote, ele dá de cara comigo. Eu, Luiz, aí o Pelé veio, eu falei, Pelé, você fala comigo? Ele, não, claro. Aí eu até arrepia. Aí o Pelé fez uma coisa, ele abraça, como era pequeno, ele falou, mas tudo bem, vamos pro elevador. Ele me abraça e fala, claro, vamos lá. Aí eu converso, pô, Pelé, você viu o gol, tá? Vi, que golaço, tá? O Marcelinho vai ganhar uma placa, eu vou fazer uma placa para ele. Descemos no elevador juntos, né? Pelé, simplesmente o Pelé podia, né? Esse é o Pelé. Então, Esse é o Pelé. Assim como os jornalistas, ele sempre foi muito e legal. cantei moda de viola com o Pelé no Vila Country também. Vou contar a última, vai. São 2 passagens. O Pelé estava no Vila Country, estava na balada lá, 2 da manhã, eu era contratado da Rádio Record, recém-contratado. Me buzinaram lá na Praça Sertaneja. Sabe quem está lá jantando no restaurante? O Pelé. Tava ele, o Badóia, todo mundo. Falei, porra, o que eu tinha tomado de cerveja zerou na hora, né? Pô, Pelé. Falei, peguei o celular e fui para lá. O Pelé estava lá com 4, 5 amigos, liguei lá para a rádio e falei, ó, põe para gravar. Ô, Pelé, o Badóia é um amigo que eu conheço, tal, Pelé, estamos ao vivo aqui na Rádio Record, tal, podemos... Pô, tá jantando com amigo, gosta de sertanejo? Gosta. Que música que você gosta? Aí ele cantou uma música do João Mineiro Marciano, fizemos uma duplinha, eu e o Pelé, foi ao vivo lá para a rádio. Esse é o Pelé. Tá vendo? Que loucura, né? Então, muita gente critica, só para arrematar, a vida pessoal do Pelé, né? O Edson como pessoa, como ser humano. E aí eu não vou entrar nesse mérito, porque eu conheci o Edson Uma coisa, pessoa... como Pelé. Então, como Pelé, ele era impecável. É isso aí. Ele respeitava os maior jornalistas, jogador de todos os respeitava os tempos, fãs, simplesmente respeitava todo mundo. Agora, evidentemente, que é na vida pessoal de cada um, todo mundo outra tropeça, questão. escorrega e cai de bumbum Atire a no primeira chão, né? pedra, né? Quem não Atire a errou. primeira pedra, Exato. como diria Jesus Cristo, lá no caso da Madalena, né? Olha, hoje começou a entrega dos kits da São Silvestre para os 32 mil inscritos na mais tradicional corrida da América Latina. O Alexandre Silvestre foi lá um pouco mais cedo conferir. Pode rodar. Tem até cover do Roberto Carlos, de tão tranquila que está a retirada dos kits da São Silvestre. Cadê a fila? Não tem fila. Aqui no Salão Nobre do Palácio das Convenções, no AMB, a recomendação dos cabeças aqui da São Silvestre, mais uma, que corrida maravilhosa, mais tradicional do nosso continente, é antecipar a sua vinda. Tá bem sossegado, ó. Então você vem, retira o kit, são 32 mil kits, 32 mil inscritos, de hoje até quinta-feira, das 9 da manhã às 8 da noite. Na sexta-feira, o último dia da entrega dos kits, o expediente por aqui no AMB vai fechar às 5 da tarde. A prova é sábado de manhã. Retirou o kit, galera? Ó, que nem esse rapazinho aqui, ó. Você já começa a sentir a emoção da prova. É como se já tivesse sido dada a largada? É, mais ou menos. Já bate aquela emoção? É, eu fiz pela primeira vez ano passado, gostei muito e
É uma expectativa, né, de fazer de novo. Esse tem a São Silvestre na pele, na alma, no coração. Seu nome? Zé França, Zé França. Quantos anos, seu Zé? 66. Quantas vezes já participou? Ah, já é a 20ª já, né? 20ª. E tatuou mesmo, sem medo. Sem problema. Tranquilo. Setor laranja, tudo certinho. Obrigada, querida. Agora é só Só alegria. sair correndo. Sair correndo, se Deus quiser. Já pegou o seu? Fiquei sabendo, vocês vieram de longe? Viemos de longe, viemos de Vancouver do Canadá aqui para fazer a prova. Uma aventura, hein? Quero ver você finalizar a prova, hein? Você me vê no final lá. Tá sabendo da subida da Brigadeiro? Tô sabendo. Antigamente era a subida da Consolação, agora inverteu, né? Então se liga, hein, cara. No final tem uma puxada lá. Diferente, mas é subida ainda, né? Sempre foi meu sonho correr a São Silvestre e dessa vez eu vou tentar completar o trajeto fazendo um bom tempo. Muito bem. Ô, Celso, Eu falei Celso, do Marcelo Groi, É. porque eu lembrei de uma defesa que ele fez milagrosa numa semifinal de Contra o River, Libertadores, né? foi Nossa, contra é o verdade. Barcelona de Guayaquil. Barcelona de Guayaquil. E aí, tá Marcelo Groi, tá na Arábia jogando no Al Ittihad, o Vasco estava até interessado nele, enfim, tá jogando por lá. 35 anos, goleiraço. É verdade. Fala. E eu me arrependi de um negócio, viu, Celso? Diga. Não me preparei para correr na São Silvestre, viu? É um sonho que eu sempre tive. Evidentemente que eu vou acabar andando, né? Não vou subir a Brigadeiro, estou com 68 anos. Mas eu vou combinar com o Vanderlei, que é seu amigo, e no próximo ano eu vou correr na São Silvestre, com 69 anos de Aí, idade. boa. Vou Boa. correr. Belo Vou isso aí. fazer isso aí. Vou fazer. Vou Um ano para se preparar. É vamos isso aí. preparar aerobicamente, vou ver se está tudo certo, né? Que também não quero morrer subindo a Não, Brigadeiro, Chico, né? É só fazer todos os exames, saber Prefiro se ter está tudo bem. uma morte um pouco mais agradável. Escolher que um essa. bom tênis, É. tem que ter critério, escolher um bom Exatamente, tênis, indo no seu limite e aumentando. Vou procurar o Dr. Joaquim Grava para É dar uma isso aí. espiada no meu joelho, está tudo certo. Meu tornozelo, aqueles calcanhares, aquelas coisas todas, que você sabe que você Ó que já ó- foi atleta, né? Ó, que ótima notícia. Eu vou Você correr a ia São pensar na Silvestre mesma também. coisa, viu, Vamos Garrafa? cobrar. Não, eu vou fazer Vai a chegada acompanhar. do Chico. Você faz a matéria. Eu vou acompanhar a Tá chegada. certo. Eu vou acompanhar. Eu vou chegando, Eu vou mas vou acompanhar chegar. você Tá na certo. chegada. Faltando 50 metros, eu vou dar aquela corrida para enganar a trouxa. E já que estamos falando ainda da São Silvestre, a gente vai conferir agora a história do Marcos Heschel, que é deficiente visual e vai participar da corrida acompanhado pelo cão-guia. Dá uma olhada. Meu nome é Marcos Luquina Heschel, tenho 24 anos, sou natural de Balneário Camboriú. Perdi a visão faz mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos, onde eu fui atingido por uma bala perdida. Ela atravessou minha cabeça, entrou na altura aqui do olho direito e saiu do lado esquerdo. Eu perdi a visão na hora. Desde pequeno eu sempre fui envolvido no esporte, né? O esporte sempre foi meu refúgio. Principalmente depois que eu perdi minha visão, foi ainda mais o meu refúgio, onde eu venci realmente a depressão. Eu pratico Muay Thai há 10 anos já, na academia Chute Box, onde eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa família. Então, eu tô com a Dubai faz 1 ano e 3 meses. Essa aqui é minha filhona, é minha parceira, tá comigo em momentos bons e ruins, né? E como ela é minha parceira para tudo realmente, nessa prova da São Silvestre aí ela vai ser minha parceira também. Tá treinando, ela corre comigo na orla de Balneário Camboriú, que a gente treina aqui na orla, né? Treina também na esteira. O cão, a raça labrador, não tem aptidão realmente para correr longas distâncias, né? Não vou fazer ela correr os 15 km, não. Porque ela é um cão guia, o trabalho dela é isso, né? Mas ela vai me acompanhar algum percurso da corrida sim, né? Então, para mim é muito gratificante estar quebrando uma barreira, né? Vai ser o primeiro cão guia tá acompanhando lá também essa prova e realmente ela vai estar junto comigo hoje e sempre, para onde eu for. Em questão da expectativa para a corrida, realmente na época eu enxergava, que eu via pela televisão, são muitas pessoas, né? Eu não tenho hoje em dia nem como mensurar como que deve ser, mas deve ser realmente emocionante ter tantas pessoas correndo, né? Vou estar lá no meio disso aí e para mim realmente vai ser uma nova experiência, né? Até para ir para lá, eu nunca viajei de avião, nunca saí do meu estado. Então, para mim vai ser tudo novo e realmente chegar lá numa corrida de um tamanho, né, com um nome tão grande, para mim vai ser muito emocionante realmente. Quando a pessoa ocupa a mente com esporte, realmente eu posso dizer que muda, né? A gente
pega o gosto por aquilo ali e acaba enfrentando desafios que a gente nem imaginava que poderia estar enfrentando. Uau, mais um exemplo de superação no esporte. O esporte mudando a vida das pessoas. Ah, sem dúvida nenhuma, acho isso maravilhoso. E esse rapaz que perdeu a visão numa bala perdida, Sim, hein, gente? sim. Olha que já imaginou, cara. Mas acontece, essas coisas acontecem. Ele se adaptou tão bem, venceu a depressão através do esporte. Sim. Muita gente faz isso, consegue fazer, né? Desde que não tenha... São vários exemplos. Desde que não tenha um problema genético, psíquico, é Sim, possível isso, sim, né? sim. É possível. Era o caso dele. E essa cachorrinha, né, que é mais legal ainda, você vê como o cão é muito parceiro, né, do homem, né? Não nada contra os gatos, hein? Nada contra os gatos. Atenção, sindicato dos gatos, nada contra os gatos. Nada contra... Ó, se eu tivesse na Arábia Saudita, Mas não tem naquela como você hora... treinar um gato para ser guia. Não dá para fazer isso. Mas aquela hora que o gato subiu na mesa, lá no Catar, eu jamais pegaria aquele gato do jeito que o cara pegou. Pegou Nunca. mal. Você tem que pegar o gato pela barriguinha, né, fazer um carinho na cabecinha do gato e pronto. Você não vê o Messi? O Messi tinha um gato também, ele foi lá e beijou o gato. Claro, o gato foi embora numa boa. Não precisa judiar dos animais, né? Para que isso? Verdade. Olha só, chegou a hora que o Chico mais... Porque assim, ele fala assim, vou fazer o Gazeta Esportivo, mas quanto tempo de Corinthians? Né? Quanto tempo de Corinthians? Primeiro bloco Corinthians, segundo bloco Corinthians, terceiro bloco Corinthians. Lembra o nosso quarto bloco amigo? Corinthians. Primeiro bloco, Aproveitar conversa, que o Avalon conversa, não está aqui, né? Então vamos lá. Olha só, chegou a hora do Corinthians do Gazeta Esportivo e nós voltamos então para a nossa redação para bater mais um papo com o Silvestre. Conta pra gente como estão as negociações no Timão, Silvestre. Parece que temos novidade por aí, não? O Chico Lang, ele cava sempre um espaço extra para o Corinthians. Pode falar de São Silvestre, de Fórmula 1, do tempo, ele dá um jeito. Ó, Chico Lang, alô fiel, notícia tá pingando na área, ainda não foi confirmada, mas há um otimismo de ambas as partes, Shakhtar Donetsk e Corinthians, de que Maicon, cujo contrato de empréstimo termina agora no final deste ano, fique por mais tempo no Corinthians. O prazo de permanência, de prorrogação desse vínculo ainda não se sabe, eu ainda não sei, mas é bem provável que o Maicon continue no Corinthians por mais um tempo de empréstimo nessa negociação do Corinthians com o Shakhtar Donetsk. É questão de tempo também para o Corinthians anunciar o Yuri Alberto, contrato por mais 5 anos. O Corinthians estaria comprando metade dos direitos econômicos do jogador, uma outra parte fica lá com o Zenit da Rússia, tem um internacional envolvido, empresário, aquela coisa de pizza, né? Mas o Corinthians estaria comprando 50% dos direitos econômicos do Yuri Alberto por 5 anos de contrato. O Robert Renan já até foi lá para o Zenit para conhecer o clube, fazer exames, faz parte dessa negociação, enquanto o Duqueiroz só irá na metade do ano que vem. E a questão do Felipe Coutinho fica, né, aquele sonho de uma noite de verão. O Corinthians disse que até dá para bancar 2 milhões por mês. Aí vai depender de investidor, aí é o Duílio que manda na parada da grana. O Corinthians tem uma dívida de R$1 bilhão, bilhão com B de bola. Mas, de vez em quando, os dirigentes do futebol conseguem achar alternativas aí, umas viáveis, outras nem tanto. Mas o Felipe Coutinho continua na mira do Corinthians, o jogador que vem voltando de lesão e que está na reserva do Aston Villa da Inglaterra. Tá certo, Silvestre, obrigado pelas informações. Olha só, primeiro, 2 coisas que o Silvestre levantou. A questão do salário, mas quando você deixa de pagar Ramiro, Matheus Vital, Xavier, jogadores que saíram, Vitor Pereira, então acho que salário não vai ser problema. E o Corinthians acho que está fazendo a coisa certa. Primeiro, preservar quem já está, mas não está garantido, que é o Yuri Alberto e o Maicon, e depois apostar no Felipe Coutinho, que depende só de não aparecer nenhum interessado lá na Europa, no Felipe Coutinho, que ele vem para o Brasil. Até para você ficar à vontade com o Corinthians, que você tem informação importante também, né? Você falou que tem um novo entre aqui no Corinthians. Tem? Vamos mostrar aí. Sobre o Felipe Coutinho, acho que o problema nem é tanto com o salário, porque parece que isso já ficou alinhado. O Corinthians viabilizar uma forma do Aston Villa liberar. É isso aí. Essa é o maior problema. E essa notícia que o Silvestre traz agora, desse acerto com o Maicon, é uma bela notícia para você e para a torcida corintiana. Sim. Yuri Alberto, o Maicon, Corinthians vai se reforçando, mantendo os jogadores que poderiam sair. Imagina esse meio campo, se tiver o Felipe Coutinho, você pode ter Maicon, Fausto Vera, Renato Augusto e Felipe Coutinho, Roger Guedes e Yuri Alberto. Pelo amor de Deus. É um belo do time. O mestre Roberto Helena Júnior deve estar pirando lá, né?
E o Juliano no banco. Sim. Para substituir o Felipe Coutinho Paulinho. ou Paulinho. o Renato Paulinho. Quer dizer, é um belo time. Romero. Romero também. E olha, eu queria que o meu querido filho colocasse na tela, porque apareceu um Hendrick no Corinthians, gente. para, Chico. Apareceu. E eu queria mostrar para vocês. Olha aí, esse é o menino Pedro. Olha o gol que ele marcou contra os titulares. Sabe quem estava no gol aí? O Cássio. Ele conseguiu marcar um golaço no Cássio. E olha que o Cássio foi para tirar a bola do moleque, olha lá. E não consegue, aí. Não consegue. O Cássio não foi no menino. Foi um belo gol, temos que admitir que foi um belo gol. Foi um belíssimo gol. Mas daí, Pedro, que é um novo Hendrick. Você já viu, 16 anos. Você já ó. viu o DVD do Hendrick, todos os gols que ele marcou na base? Peraí, mas aí que eu vou Não dizer estou pra dizendo vocês. que não sei, eu estou menosprezando o Pedro, pelo amor de Não, Deus. Você hein? está menosprezando o Pedro. Não Senhor, tô, não. tá, sim, vocês Não dois tô, estão. não. E vocês vão engolir a seco isso aí. O senhor tá jogando Porque- um peso no menino desnecessário. Não tô não. Não tô não, porque o Hendrick até agora não é ninguém. Como Ele não? é só fumaça da imprensa. É jogador do Real Madrid. 70 jogador milhões do Real de Madrid. euros. Bom, se o Real Madrid quer jogar dinheiro fora, que jogue. Eu não tenho nada que é contra isso? Agora, que o Hendrick não provou nada até agora, não provou. Provou o quê? Jogou o quê? Quantos gols fez pelo que é Só Palmeiras? jogando sempre Então, com os maiores. Agora, o menino, esse Pedro aí, na moita, quietinho, vai ser mais valorizado que o Hendrick. O Hendrick já fez gol no Cássio? Não! O Pedro já fez gol no Cássio? Sim! Então o Pedro é muito melhor que o Hendrick. E tá acabado. Esse é meu silogismo para hoje. Bom, ó, já que o Chico, assim, ele tem que falar do Corinthians e cutucar o Palmeiras. Então, para ajudar o gancho que a gente precisa, né, a gente vai falar do Palmeiras, que tem jogador que está se despedindo nesta semana, e o Silvestre vai atualizar agora a situação do Verdão no mercado da bola. Volta aqui, Silvestre. Sim, senhor. Vamos lá, então. É o Wesley, cara, revelado pelo Palmeiras. Bom jogador, teve altos e baixos. Em algum momento chegou a ser titular do Abel Ferreira, foi emprestado nos últimos tempos. Foi contratado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro queria um empréstimo, mas acabou. O Ronaldo Fenômeno abriu o bolso, tirou uma grana lá, comprou parte dos direitos econômicos do Wesley, atacante de beirada. Então o Wesley não é mais o Palmeiras, vai ficar por 4 temporadas na Raposa, pelo menos é o vínculo que ele acertou com o clube de Minas. Lucas Lima, após 5 anos de um casamento conturbado, sem muitos frutos, né, para ambas as partes, digamos assim, está terminando o vínculo do Lucas Lima com o Palmeiras. Ele jogou por empréstimo no Fortaleza nas últimas 2 temporadas. Pelo Palmeiras chegou a fazer 165 jogos em 5 anos, né? 12 gols apenas, 14 assistências, ou melhor, 19 assistências, títulos importantes, mas sempre como coadjuvante. Paulista, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, 5 anos de Palmeiras. Lucas Lima vai agora caçar um novo clube para jogar futebol. Ele não pertence mais, a partir do dia 31 agora, não pertence mais ao Palmeiras. Fim de história. Um beijo para vocês. Outro beijo para você, Silvestre. O Lucas Lima, É um assim, a desperdício. gente falava do Ganso, É um que era o desperdício. último dos moicanos, mas eu coloco o Lucas Lima também nessa... Desperdício, ele sabe jogar bola. Sabe mas, jogar bola. Mas Sabe a jogar cabeça bola. acho que não ajuda. É. E estranha a saída do Wesley pro Cruzeiro. O Abel já não... ele tem opções mas- por ali. Não sei se tem tantas eu não sei opções não, não hein? no banco de O reserva. Wesley era um Belo jogador, grande, hein? E nisso, grande opção pela esquerda. E lá, olha hein? o Cruzeiro, hein? Matheus Vital, Wesley, tá se esforçando. o E Cruzeiro. eu me lembrei aqui, o Raul Gustavo está indo para o Bahia. Ele ia para o Cruzeiro, mas o Bahia fez uma oferta melhor. E vou dizer uma coisa para Bahia você. que é o City. Olha, vou dizer uma coisa para você, esse mercado da bola está agitado, hein? Tá, e você vê que as SAFs estão, né? As SAFs estão limpando a Estão área. né? limpando a área ali, fazendo contratações de jogadores mais jovens. Ó, chegou o momento. E aí? Resultado da enquete. Se você não viu o comecinho do programa, presta atenção. Quem o corintiano prefere que vença a Supercopa do Brasil de 2023? E a maioria respondeu que o Palmeiras, com 72% dos A votos. torcida do Palmeiras votou. A Judas torcida do Pereira. Palmeiras votou, hein? Ninguém quer saber do Judas Pereira O campeão Judas do Flamengo. Pereira, que você chama, e com A razão. torcida palmeirense é sentou um o sem dedo. vergonha. Sei não, Fácil. acho que foi corintiano mesmo, viu? Olha só, fechamos agora mais um Gazeta Esportiva. Boa noite, Garrafa. Tchau, tchau. Boa noite, Tinha que Chico. ter mais 1 hora de programa. Sim, sempre uma honra e um prazer estar ao lado de vocês. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. Tchau. Fui. Pra cá, pra cá, pra cá. Tá. Outro beijo pra você, Silvestre. O Lucas Lima, É um assim, desperdício. a gente falava do Ganso, É um que era o desperdício. último dos moicanos, mas eu coloco o Lucas Lima também nessa... Desperdício, ele sabe jogar bola. Sabe Sabe jogar jogar. bola.
mas Tá a jogando cabeça bola. acho que não ajuda. É. E estranha a saída do Wesley pro Cruzeiro. O Abel já não. Ele tem opções mas, por ali. Não sei se tem tantas opções não no banco de O reserva. Wesley era um Belo um jogador, grande, hein? E nisso, grande opção pela esquerda. E olha né? o Cruzeiro, hein? Matheus Vital, Wesley, tá se reforçando. O Cruzeiro. Eu me lembrei aqui, o Raul Gustavo tá indo pro Bahia. Ele ia pro Cruzeiro, mas o Bahia fez uma oferta melhor. E vou dizer uma coisa para Bahia você. que é o City. Olha, vou dizer uma coisa para você, esse mercado da bola tá agitado, hein? Tá, e você vê que as SAFs estão, né? As SAFs estão limpando a Estão área. limpando a área ali, fazendo contratações de jogadores mais jovens. Ó, chegou o momento. E aí? Resultado da enquete. Se você não viu o comecinho do programa, presta atenção. Quem o corintiano prefere que vença a Supercopa do Brasil de 2023? E a maioria respondeu que o Palmeiras, com 72% dos votos. A torcida do Palmeiras votou. Judas do Palmeiras Pereira. votou, hein? Ninguém quer saber do Judas Pereira O campeão Judas do Flamengo. Pereira, que você chama, e com A razão. torcida palmeirense sentou é um o sem dedo. vergonha. Sei não, acho que foi corintiano mesmo, viu? Olha só, fechamos agora mais um Gazeta Esportiva. Boa noite, Garrafa. Tchau, tchau. Boa Tinha noite. que ter mais uma hora de programa. Sim, sempre uma honra e um prazer estar ao lado de vocês. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. Tchau. Fui. Pra cá, pra cá, pra cá. Tá...